E após resgatar a raposinha, Shin decide reportar a guild sobre os Skull Faces e como seria péssimo que as pessoas descubram que a raposa era um Elementail, ele pergunta se ela queria firmar um pacto com ele, já que assim o seu nível e espécie ficariam ocultos e eles poderiam ficar o tempo todo juntos, deixando ela muito empolgada. Então Shin começa o ritual e depois de concluí-lo, ele a nomeia como Yuzuha, deixando ela feliz com seu novo nome. Mas eles são interrompidos por uma mensagem de Tiera, que dizia que tinha conseguido enviar uma mensagem para sua mestra e iria avisar se tiver uma resposta, fazendo Shin se lembrar que não tinha pensado que Tiera poderia enviar uma mensagem para ela, mas de qualquer modo ele a agradece. Mas bora deixando aquela inscrição para continuar recebendo os vídeos desse anime de qualidade duvidosa e não esquece de curtir e comentar bastante para me dar uma mega moral e para mais pessoas conhecerem o nosso canal de qualidade duvidosa. Mas chega de enrolação e bora pro anime. Shin retorna pra guild e encontra as duas irmãs que têm uma mini discussão sobre quem receberia o relatório do garoto, mas Celica acaba vencendo. E em seguida Shin vai olhar as missões e Yuzuha aponta pra uma missão que chama sua atenção, e seria no orfanato próximo à igreja, que procurava por um sucessor de habilidade. E como não tinha um rank mínimo, ele pensa que teria algo de especial nisso, e acima de tudo ele estava curioso sobre o poder daquela garotinha que tinha pedido pra ele salvar a raposinha, e decide aceitar a missão, já que assim ele poderia visitar Millie. E na igreja uma freira vai até ele, que diz que tinha um assunto a tratar com o orfanato, e a mulher pergunta se seria sobre o trabalho, e Shin responde que pelo menos queria ver sobre o que se tratava. E além disso tinha uma garotinha fera chamada Millie que tinha pedido pra ele fazer algo por ela, deixando a freira desconfiada. Mas de qualquer modo ela o leva até uma sala onde Millie o encontra e fica muito empolgada em vê-lo. Então a freira diz que parecia que ele não era uma má pessoa e fazia tempo que não via Millie se apegando tanto a alguém, e se apresenta como Tria. E Shin também se apresenta e pede a permissão da freira para perguntar algo a Millie, e a freira concorda. Então ele pergunta se seria essa a raposa de quem ela estava falando, e Millie confirma e o agradece, e Shin apresenta a raposinha Yuzuha e pede pra raposa agradecer a garotinha, já que foi graças a ela que ele conseguiu salvá-la, e assim a raposinha faz. E logo em seguida Shin pergunta sobre o pedido e pensa que ao contrário do jogo, as pessoas que tinham habilidades eram menos comuns nesse mundo, e Tria conta que estava atrás de uma certa habilidade que possa ser ensinada e envolvia várias circunstâncias para isso, mas a habilidade que precisava se chamava Purificação. E Shin diz que isso era bem complicado de conseguir, deixando ela surpresa, e ela pergunta se ele sabia como ensiná-la. E Shin confirma, mas ensinar iria depender dela, e ela começa a falar sobre o pagamento, mas o garoto não estava interessado em dinheiro e na verdade queria saber sobre o poder de Millie, e também queria que ela compartilhasse qualquer informação que a igreja consiga. E ele pensa que era natural ela estar hesitante, já que ele era um completo desconhecido, mas tinham muitas coisas que ele não sabia sobre esse mundo e seria ótimo ter a igreja como fonte de informações. E Millie os interrompe e diz que ele não era o problema, então a freira aceita seus termos, mas avisa que não tinha certeza se conseguiriam coletar informações para ele. E Shin responde que não tinha problema, afinal ele só queria saber se alguém aparecesse falando algo que ela acha estranho. E na verdade o que era mais importante para ele seria o poder de Millie. Então Tria começa a falar que a garota possuía o título Compositora de Estrelas e às vezes tinha algumas visões que nunca estiveram erradas, e talvez ela tenha feito um pedido porque podia prever o futuro, e se as pessoas descobrissem sobre seu poder, alguns poderiam usá-la para fins maléficos, e por isso todos tinham cuidado sobre esse assunto. E tinha um aventureiro que foi um órfão desse orfanato que os ajudava, e Shin pergunta se seria Will, e a freira confirma e diz que a maioria das pessoas deixavam as crianças em paz. Por medo dele, Shin decide aceitar seu pedido de trabalho e pergunta se ela quem iria aprender a habilidade, mas Tiera queria pedir para que outra irmã aprenda, já que o ex-padre deles tinha uma neta e as coisas seriam mais tranquilas se ela herdasse a igreja, fazendo Shin perceber que a situação era mais complicada do que parecia. Então ele vai pro lado de fora, onde as crianças brincavam com a raposinha enquanto o deixavam de lado, e ele pergunta se Millie não queria ir também, mas ela diz que perderia, fazendo ele perceber que ela estava certa, mas a raposinha fica incomodada e corre pra Shin, e logo em seguida vai pro colo da menininha, fazendo ele perceber que tudo tinha sido um plano da pequena.
pequena. E quando Shin acena para as crianças, elas correm dele, mas uma delas vai até ele e pergunta se ele quem iria salvá-los, despertando a curiosidade do garoto. E a menina continua falando que a irmã tinha dito que poderiam se livrar do orfanato, e como essa igreja não tinha um sacerdote, um novo teria que assumir e tinha que ser alguém que podia usar uma habilidade especial, fazendo ele perceber que esse era o motivo deles precisarem de alguém que use purificação. E a menina fala que o novo sacerdote queria se livrar do orfanato, mas a irmã dizia que Lássia, a neta do padre anterior, poderia ter o direito de herdar a igreja, fazendo ele perceber que esse era o motivo dela querer que outra freira aprenda a habilidade. E perguntam o porquê o próximo padre queria acabar com o orfanato, e a menina responde que ninguém gostava dele, já que era um porco que apenas se importava com dinheiro, o que respondia todas as dúvidas de Shin. Mas Millie diz que não tinha problema, já que Shin iria ajudá-los, deixando a menina mais tranquila. E Shin pergunta se Millie tinha a tendência de estar certa, e ela confirma, já que a pequena sempre sabia quais as lojas estavam em promoção e onde os lanches estavam escondidos. E Shin percebe que ela era cuidadosa com sua habilidade, o que era ótimo. E depois de um tempo, a freira volta até Shin, que estava rodeado pelas crianças dormindo em seu colo. E em seguida, Tiera apresenta Lássia, que parecia um pouco desajeitada, mas era muito esforçada. E Shin também se apresenta e diz que aprender a habilidade dependia apenas dela, e pergunta se ela sabia onde apareciam uma grande quantidade de zumbis de alto nível. E Tiera responde que seria nas planícies fantasmas, e em seguida chega Will, que pergunta o que ele estava procurando e o que o disseram, e ele responde que falaram sobre Millie e o aventureiro do orfanato que os ajudava a manter o segredo. E Will questiona se não confiaram demais nele, mas a freira responde que ele não parecia uma pessoa malvada, e além disso, Millie tinha dito que tudo ficaria bem, e Will pergunta se a pequena tinha visto algo, e ela confirma, e como ela tinha dito isso, ele decide confiar em Shin, mas se ele fizer algo maléfico, ele iria usar sua lança para eliminá-lo, mas Millie segura a lança do rapaz e diz para ele não arrumar briga, e Tiera pede desculpas porque ele sempre teve pavio curto, mas Will corta o assunto e pergunta se ele iria ensiná-lo sobre a purificação. E Shin pede que eles mantenham o segredo, e todos concordam, então ele conta que para adquirir a habilidade era necessário derrotar 200 mortos-vivos de nível superior a 150 enquanto segurava um item chamado Orbe da Oração Sagrada, e como acertar o golpe final contava como eliminação, ele iria enfraquecer os monstros para Lássia acabar com eles. E adquirir a Orbe era bem difícil, mas eles estavam com sorte, já que ele tinha uma guardada, deixando todos surpresos, e Tiera diz que sentia que ele estava falando coisas incríveis tão despreocupadamente, e Will decide ir junto com eles e pensa que tinha muitas coisas que não sabia sobre ele, mas Millie gostava dele, então ele não devia ser alguém perigoso, mas era difícil de acreditar que um novato sem nome poderia enfrentar muitos monstros acima do nível 150 enquanto levava Lássia, e tinha apenas uma explicação para isso. E durante a noite ele o chama para acompanhá-lo, já que queria confirmar algo, e pergunta se ele seria um escolhido, mas Shin não fazia ideia o que seria, e Will explica que os escolhidos eram pessoas que nasciam com habilidades e títulos e conhecimentos que não deveriam ter, e Shin pergunta se isso incluía memórias da vida anterior, mas Will nega, e na verdade seriam informações sobre itens e monstros, e Shin pensa sobre as pessoas que nasciam com múltiplas habilidades e títulos e fica surpreso ao se lembrar do sistema de reencarnação e que talvez ele ainda funcione, e Will pergunta se isso seria familiar para ele, mas Shin responde que não exatamente, e se lembra de já ter reencarnado no jogo, mas não tinha renascido nesse mundo como uma criança, e na verdade os humanos superiores eram considerados extintos, e Will diz que isso não importava e não iria forçá-lo a contar tudo. E aliás, a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre os escolhidos, então ele tinha que tomar cuidado com quem mencionasse isso. E Shin diz que ele era surpreendentemente atencioso e era o herói que protegiu um orfanato, mas Will responde que as crianças choravam porque algum porco ganancioso não parava de mexer com eles, e o som disso o irritava, e Shin pergunta se esse seria o motivo de calar quem mexa com as crianças, o que o faz dar risada porque sempre pensou que
ele era um cara legal. Mas ele acaba recebendo uma mensagem de Tiara, que tinha recebido uma resposta da mestra, que dizia que retornaria assim que acabasse o trabalho, e admite que estava com medo de quantas perguntas ela tinha feito sobre ele, e pergunta o que ele tinha feito pra ela. Mas uma notificação de importante fica pulsando, e ao clicar, a carta de recomendação do Santuário da Lua aparece em sua mão, deixando Will impressionado por ele também possuir uma, e ele mostra a sua carta, que também era real, já que ao aproximá-las, elas começam a brilhar, o que de certa forma deixou Will mais tranquilo, já que Shin também tinha sido reconhecido por eles. E no dia seguinte, eles chegam nas planícies e Shin entrega o orbe pra Lácia e finalmente encontram as primeiras criaturas, que Shin enfraquece pra garota usar sua magia de cura nelas, pra assim eliminá-los, já que essa magia dava dano nos mortos-vivos, e assim eles continuam enfraquecendo os monstros pra garota finalizar. E mais à frente, eles se deparam com uma parede azul, que seria o selo que a guild tinha colocado, já que os monstros do outro lado estavam em outro nível, e assim que atravessam, eles encontram mais inimigos, e Shin e Will se separam. Shin traz os monstros pra garota, que os derrota, e admite que estava assustada com a quantidade de níveis que tinha subido, e Shin diz que ela iria continuar evoluindo e deveria chegar no nível 150 quando tiver aprendido a purificação. E em seguida, Will traz um monstro detonado, deixando a menina apavorada. Mas enquanto isso, Rione estava derrotando um Skullface Jack, já que muitos deles tinham aparecido nas planícies, e sem essa espada que apareceu de repente em seu quarto, as coisas teriam sido mais difíceis. E um dos cavaleiros diz que estava preocupado com outro grupo, e a mulher admite que também estava, e por isso uma elfa pede que eles a deixem cuidar disto, enquanto o outro grupo estava em apuros, mas a elfa o salva e começa a golpear o monstro diversas vezes, até partir o seu núcleo, e eles ficam felizes por terem sido salvos por Shini, marcando o final de mais um episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!